Boa noite, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Não Durma. Eu sou o Luiz e eu vou ser o host de vocês aqui nesta noite. Quando criança, adolescente e agora como jovem adulto, eu sempre tive um certo medo do escuro, ou mais precisamente, o medo de ser deixado sozinho nele. E eu aprendi a controlá-lo à medida que a vida continuava, mas eu nunca me livrei dele. Coloquei a vassoura e a cesta contra a parede e sacudi a maçaneta da porta, apenas para descobrir que agora estava trancado também. Como assim? Talvez a mesma medida de segurança para a porta do corredor tenha sido aplicada a essa? Em caso de afirmativo, como é que ela foi desbloqueada na primeira vez que eu soltei? Talvez o mecanismo tenha funcionado mal da primeira vez, não sei. Bem, o que quer que fosse, eu não pensei muito nisso. Usei a chave e entrei com a mente clara, largando a vassoura e a cesta de lixo. Fui até a cadeira, reclinando-me um pouco e massageando minhas têmporas antes de colocar os olhos nas câmeras. Percorrendo cada uma das câmeras por um curto período de tempo, eu realmente não vi nada acontecendo. Tudo parecia estar em ordem. Liguei minha música novamente e balancei minha cabeça com a batida. Alguns minutos fazendo isso, enquanto verificava as câmeras, me deram a chance de limpar minha cabeça. E então, silêncio. A música parou. A tela do telefone ficou preta. Minha mente voltou para o reino sombrio da suspeita. Que diabos? Tentei ligar o telefone novamente e nada. Tirei o carregador da bolsa que trouxe comigo e o conectei. Ainda nada. Nem mesmo o ícone de bateria fraca aparecia na tela. O telefone estava completamente morto. Isso era ótimo. Eu nunca tinha ouvido falar de algo assim acontecendo, mas visto que o telefone tinha cerca de 4 anos, realmente isso não causava choque algum. Provavelmente tive um erro fatal de software devido à idade do telefone ou algo assim. O que quer que fosse, o resultado não foi tão bonito. Meu escritório sendo mergulhado de cabeça em silêncio total. Ai, ótimo. Espero que eu possa consertar o telefone de alguma forma. Por enquanto, porém, eu teria que lidar com o meu tédio. Mover-se ao som da música era a única coisa que me mantinha entretido. E isso manteve meus nervos sob controle também. Com o passar dos minutos, o tédio e os nervos criaram uma mistura profana dentro de mim. Com exceção do som baixo do ventilador, o escritório ficou silencioso o suficientemente para ouvir um alfinete cair. E então, uma batida em uma porta. Sim, a porta cinza do corredor. Foi uma batida única e chocante, quebrando o silêncio da pior maneira possível. Eu fiquei tenso na cadeira, sem ousar olhar para trás. Em vez disso, eu mantive meus olhos nas câmeras, principalmente as da Main Street USA e a do lado de fora da porta de segurança principal. Não havia ninguém, nem mesmo o menor sinal de uma pessoa. Tudo parecia normal. Com o coração acelerado, rapidamente me virei na cadeira para encarar as portas. Aquela segunda batida parecia mais perto, ao contrário do primeiro, veio da porta do meu escritório. Levantei-me da cadeira e fiquei parado por um momento, olhando cautelosamente para a porta, pensando se deveria verificar ou não.
Eventualmente, eu decidi dar o passo à frente. Abri a porta com cuidado e saí, olhando em volta no corredor. Tudo parecia normal demais. Não havia sinais de atividade. Até as caixas estavam exatamente nos mesmos lugares que as posições de quando cheguei. Talvez tenha sido apenas minha imaginação. Eu realmente preciso me acalmar. Com esse pensamento, encolhi os ombros e fui para a porta de volta do meu escritório, quando um baque surpreendentemente alto vindo do lado de fora da porta do corredor chamou minha atenção. Uma segunda batida na porta que me fez quase pular da minha pele. Isso me deixou praticamente paralisado, parado ali com os olhos fixos na porta. O que estava acontecendo? Dessa vez eu não fiquei tão calmo. Corri de volta para o escritório e peguei um cabo de vassoura. Tirei a vassoura real da ponta e levei o bastão sozinho comigo. Eu estava saindo. Cautelosamente, lenta, mas seguramente, eu estava saindo. O que quer que fosse, eu ia chegar ao fundo disso. As câmeras perto do escritório não me mostraram nada, mas provavelmente poderiam estar com falhas. Eu respirei fundo e lentamente me aproximei da porta com o cabo de vassoura em mãos. Um ruído de raspagem assustadoramente fraco veio dele quando eu estava prestes a colocar a mão na alça. Isso me parou por um segundo, minha mente tentando o seu melhor para dar sentido a tudo isso. Eu abri a porta lentamente e espiei para fora. Não havia nada. Olá? Eu disse, ouvindo apenas silêncio em resposta. Claro, mesmo que houvesse um intruso, a única coisa que ele faria seria atender às chamadas de segurança. Eu olhei em volta, mas não encontrei nada. Então encolhi os ombros, meus olhos não captando nada. Eu ri nervosamente e disse: eu realmente estou ficando doido. Revirei os olhos para mim mesmo e voltei para o escritório, destrancando as duas portas e, mais uma vez, sentando na frente das câmeras. Posicionei meu ventilador para que o vento fosse direto para o meu rosto e exalasse, aliviando o estresse. Por mais que eu quisesse acreditar que minha mente era a culpada, no fundo, eu não podia. Eu ouvi as batidas. Eu não as imaginei. Eu as ouvi. Se era algum fenômeno auditivo obscuro que eu não conhecia ou algo totalmente diferente, eu não poderia dizer que não era minha imaginação. Meus pensamentos foram interrompidos pelo toque repentino vindo de meu telefone morto. Eu olhei para ele, perplexo, e notei as palavras ligação desconhecida piscando na tela. Eu relutantemente peguei o telefone alguns segundos inquietos antes de responder: alô? Olá! A voz do meu gerente veio estridente pelo alto-falante, seu tom angustiantemente frenético. Está tudo bem aí? Eu não sabia como responder a ele. Fiquei momentaneamente congelado pelo seu tom. Não importa, Travis disse sem fôlego. Você precisa sair daí agora mesmo. Saia do parque. Por quê? O que está acontecendo? Apenas saia, ele gritou, forçando-me a morder a minha língua. Eu vou te explicar mais tarde. No momento não há... Travis? Travis? Eu disse nervosamente, minha voz mal passando de um sussurro. O que está errado, cara? Uma bagunça de gelar o sangue, de gritos aterrorizados e dolorosos de repente perfurou o silêncio. Eu estava impotente, não tendo outra escolha a não ser manter o telefone pressionado contra o ouvido e convidar a hiperventilação. Travis! Eu gritei. E então, silêncio. Travis? Eu disse suavemente, apavorado além da descrição. Passos lentos e estrondosos romperam o silêncio, o som ficando cada vez mais próximo do alto-falante do telefone a cada segundo. Quanto mais perto os sons se aproximavam, mais nervoso eu ficava. Quase parecia que eles estavam vindo do escritório de segurança de atrás de mim.
Os passos pararam para dar lugar a uma respiração rouca e difícil, vinda diretamente do telefone. Ver você, son. A voz trêmula disse de uma forma tão perturbadoramente antinatural que me arrepiou profundamente. Petrificado de medo, todo o meu corpo se agarrou. Minha mão perdeu o controle do telefone, deixando-o cair no chão. Eu comecei a tremer incontrolavelmente e me encostei na parede, fechando os olhos esperando acordar do pesadelo. Abri-los apenas me deixou saber que eu ainda estava no escritório. Isso não foi um pesadelo. Eu realmente tinha acabado de ouvir o Travis sendo assassinado pelo telefone e agora o seu assassino estava vindo atrás de mim. Mas o que ele queria? O que isso tem a ver comigo? Melhor ainda, como ele sabia do meu paradeiro? Um estrondo alto na porta do corredor me tirou dos meus pensamentos mais uma vez, meu grito emanando pelo escritório. Levantei-me e fixei meus olhos na porta, esperando para ver o que acontecia. Aliás, se algo acontecia. Não aconteceu nada. De repente, as luzes se apagaram. As câmeras de segurança foram desligadas. Tanto o escritório quanto o corredor se tornaram cavernas. Um espesso manto da escuridão me cegou e me empurrou para o limite do terror absoluto. Eu me esforcei para encontrar o interruptor de luz na parede, mas sem sucesso. Meus dedos só podiam arranhar as paredes em uma busca desesperada e infrutífera. Meu telefone era outra opção. Sua lanterna iluminaria a sala como uma boate. Tirei do bolso e comecei a apertar os botões, apenas para descobrir que ele ainda continuava sem bateria. Vamos, vamos! Eu rosnei em desespero temeroso. Vai logo, funciona, seu pedaço de... Eu escuto um barulho. O que foi isso? Se meus ouvidos não estavam me enganando, eu tinha acabado de ouvir a porta do meu escritório se abrindo lentamente sozinha. A escuridão não me permitia ver nada, nem mesmo ter a ideia do que estava acontecendo. Uma desvantagem que permitiu que minha mente fizesse o pior. O som rangente diminuiu para um rastejamento antes de ser sucedido pelo clique de fechamento de portas. Passos rastejantes ecoaram pela escuridão, aproximando-se, chegando perto de mim a cada segundo. Meu coração disparou no peito. O suor escorria da minha testa. Meu corpo inteiro tremeu de medo. À medida que os passos se aproximavam, eu estava totalmente desamparado. Eu não podia fazer nada além de me manter pressionado contra a parede e aguardar o que quer que fosse. Exceto que nada acontecia. Os passos pararam. Se a fonte estava bem na minha frente ou no meio da sala, eu não conseguia saber. A pergunta foi respondida quando as luzes se acenderam novamente. Eles estavam se ajustando e piscando, mas estavam de volta. Eu não podia reclamar, exceto... Isso não faz sentido. Eu estava sozinho na sala. Nem mesmo uma sombra à vista além da minha. Eu respirei fundo, minha mão limpando minha testa, removendo o suor. Então eu olhei para as câmeras. Ao contrário das luzes, elas permaneceram desligadas e não exibiam nada além do meu reflexo. Eu bati em um deles por curiosidade, apenas para meu reflexo mostrar algo ou alguém ocupando o meu espaço de trabalho. Uma figura sombria com características indistintas estava bem atrás de mim, sua cabeça inclinando-se levemente para o lado. Eu corri para trás da tela e me virei no lugar, mas não havia nada. Nada. Eu tinha visto no reflexo, mas ao olhar, eu estava sozinho. As luzes se apagaram mais uma vez, forçando-me a gemer em partes iguais de frustração e medo. O som da porta do escritório se fechando me empurrou contra a parede em uma submissão temerosa. E a porta abriu novamente, o baque alto acompanhado pelo estilhaçamento das janelas de vidro de ambos os lados. A porta do corredor, que estava aparentemente trancada por um mecanismo de segurança, também foi aberta com força. O que quer que eu estivesse lidando tinha acabado de cuidar das únicas coisas que me separavam daquilo.
Eu não queria sair do escritório. Ninguém faria. No entanto, eu sabia que tinha que fazer isso e encontrar um bom esconderijo. Escapar do parque seria impossível com os portões trancados. Aquilo, ou ele, não sei, sabia que eu estava aqui. E aquilo estava me desafiando. Eu quase podia sentir isso. Eu não tinha certeza do propósito dessa coisa, mas a única coisa que eu tinha certeza é que isso não era humano e queria me deixar louco ou então me matar, ou em ambos. Você pode fazer isso, eu disse em uma tentativa vã de me consolar. Você vai passar por isso. Repeti essas palavras em minha mente e comecei a caminhar lentamente pelo corredor escuro em direção à porta principal. As luzes acima de mim piscavam em um padrão errático a cada passo que eu dava, fazendo com que eu diminuísse a velocidade de puro nervosismo. Mais uma vez, tive aquela sensação estranha. Olhos. Parecia que tinha olhos me olhando por todos os lados. Eu podia sentir algo me observando, cada movimento meu. Eu lentamente olhei por cima do meu ombro apenas para assegurar-me de que não havia nada atrás de mim, e continuei minha caminhada cautelosa pelo corredor aparentemente interminável. Cada passo parecia uma milha enquanto minha mente era inundada com pensamentos sobre a força desconhecida que me fazia passar por tudo isso. A mesma coisa que aparentemente tirou a vida de Travis. O que é? O que ele quer comigo? Por que trazer Travis para isso? Existe alguma história para tudo isso? Bom, isso não importava. A única coisa que importava era encontrar um bom lugar para me esconder. Eu estava sendo atormentado por uma força paranormal, o tipo em que eu nunca acreditei. Bom, definitivamente sim. Eu não tinha dúvidas, mas eu duvidava que fosse uma força onisciente capaz de me procurar, não importa onde eu me escondesse. Meus pés pararam de avançar ao chegar à porta aberta do corredor. Mais um passo era tudo o que eu precisava, mas o medo era simplesmente demais. A ideia de sair do escritório, me expondo totalmente a essa entidade, não era exatamente agradável. Eu sou um alvo fácil aqui e eu preciso me mover, mas para onde eu irei? Em algum lugar aqui essa coisa não vai poder me encontrar. Provavelmente ela já está me observando. Eu não posso me esconder. Eu vou correr pelos portões principais. Isso seria uma boa ideia, se eles não estivessem trancados. Bom, eu vou descobrir na prática. Travis disse para eu sair do parque. Esconder não vai funcionar. Você sabe, eu sei. Isso vai me encontrar. Isso aqui vai me encontrar, não importa onde eu me esconda. Meus instintos estavam me dizendo para correr e me esconder, mas minha mente estava gritando: saia do parque. Tinha que haver alguma maneira de escapar. De repente, eu escuto um estrondo. Olhei para trás e descobri que a porta principal havia se fechado grosseiramente, o barulho alto acompanhando pelos cliques baixos das fechaduras. Uma inspiração baixa carnalizou meu estresse enquanto eu lentamente me afastava da porta, mantendo meus olhos nelas por um momento, antes de deixar o meu medo levar a melhor sobre mim e correr direto para os portões principais. Não olhe para trás, não olhe para trás, não olhe para... Meu corpo bateu em algo, parando-me no meio do caminho, exceto que não havia nada lá. Olhei na direção de qualquer coisa que bloqueasse minha fuga, mas meus olhos não encontraram nada. Meus sentidos, no entanto, contaram uma história totalmente diferente. Eu senti olhos novamente em mim. Olhos frios e penetrantes, não humanos. Você não vai... A voz gutural anormalmente do telefone disse após um breve silêncio. Você vai ficar bem aqui, conosco. Tudo de nós. Nós? Se eu fosse você, eu correria. A voz fervia ameaçadoramente. Eu trouxe alguns amigos para conhecê-lo. A voz desapareceu na última palavra, deixando a minha atenção agora desacompanhada, livre para se deslocar em um matagal próximo de arbustos decorativos altos, que começou a farfalhar loucamente.
Um som gorgolejante e vicioso veio deles enquanto o farfalhar se intensificava. Ah, meu Deus! Eu murmurei nervosamente. Um braço longo, magro, quase esquelético, com carne repugnante rosada e de aparência crua, esticava-se da folhagem. A mão com garras, com dedos anormalmente longos e ossudos, arranhou o chão que alcançou. Meus instintos mais uma vez me incentivaram a correr, mas a visão disso, essa coisa, me congelou no lugar. Seja por medo, espanto ou mistura diabólica dos dois, eu simplesmente não conseguia me mover. Meu corpo tremeu quando o resto da criatura emergiu do seu esconderijo. A escuridão não me deixava distinguir os detalhes específicos de sua aparência, mas me dava uma ideia perturbadora o suficiente do que eu estava lidando. Era uma figura humanoide, alta, com um corpo magro, a ponto de deformidade. Seus ombros ossudos se estendiam até o meio do pescoço. Suas pernas pareciam que poderiam quebrar a qualquer momento. Seu peito estava afundado, os ossos quase emergindo da fina camada de carne. Como se esse ser era capaz de ficar de pé e andar, estava além da minha compreensão, mas estava fazendo exatamente isso. Para meu terror, seus movimentos eram tão horrivelmente sobrenaturais quanto poderiam ser. Erráticos, trêmulos e cambaleantes, rígidos que pareciam tudo menos humanos. Então, em uma fração de segundo, seu pescoço se torceu em minha direção, dando-me uma visão clara de seu rosto miserável. As feições estavam deformadas e podres. As órbitas oculares não tinham olhos. Dois vazios, assustadoramente escuros, desprovidos de qualquer emoção. A boca estava esticada até o ponto em que a pele estava rasgando de ambos os lados. A bile negra se acumulou da sua boca aberta. Ele cambaleou em minha direção, lentamente por um momento, fazendo-me finalmente sair do feitiço e andar um pouco para trás. Ficou assim por alguns segundos. Eu andando para trás enquanto cautelosamente mantinha meus olhos da aproximação constante daquela criatura. Comecei a andar mais rápido, de costas, olhando para trás a cada poucos segundos para ter certeza de que não estava me aproximando de algo. Seus passos se aproximaram, os sons tornaram-se rápidos. Olhei para trás em um flash para ver o ser se aproximando de mim. Não estava mais cambaleando, não estava nem andando em um ritmo acelerado. Estava correndo, com seus movimentos erráticos e não naturais, mais desconcertantes do que nunca. Meu coração disparou, minhas palmas suaram, minhas pernas fizeram seu trabalho. Eu corri para longe do ser em uma corrida aterrorizada. O parque era uma tela coberta de tinta preta. As poucas luzes que Travis havia deixado acesas em pontos selecionados haviam sido totalmente desligadas. Edifícios decorativos, lojas, restaurantes agora eram cavernas escuras. Eu tinha uma lanterna comigo, mas agora, na minha corrida louca para longe do ser, a última coisa em minha mente que passou era usá-la. Minha mente estava singularmente focada em fugir, o que estava provando ser uma tarefa mais difícil do que eu pensava anteriormente. Para uma criatura de aparência tão fraca, ela poderia realmente acompanhar o ritmo. Não importa o quão meu movimento fosse, o quão rápido ele fosse, ele conseguia ficar bem atrás de mim. Eu corri pela Main Street, USA, meu caminho direto para o Castelo da Cinderela. De lá, planejei fazer uma curva acentuada à esquerda, direto para o Adventureland. Minha mente já estava cozinhando um ótimo plano de fuga. Adventureland foi o lar da famosa atração Jungle Cruise. Se eu pudesse sair da vista daquele ser por um segundo, eu teria uma boa chance de mergulhar na água e me esconder sob a área da fila. Seria perfeito, desde que a criatura não me visse escapando. As apostas eram altas, minha vida estava em jogo. Seria cansativo, mas eu sabia que tinha que ser o mais rápido possível. Eu coloquei tudo o que tinha nisso. Cada última gota de energia em mim foi direto para minhas pernas. Corri a velocidades que nunca havia alcançado antes na minha vida. A lacuna entre mim e a criatura foi aumentando a cada segundo que passava. Infelizmente, eu não estava na melhor forma da minha vida. Não estava acima do peso, mas definitivamente eu não estava na forma desejável para uma situação de vida ou morte. No entanto, eu estava fazendo exatamente o que precisava ser feito.
A criatura guinchou selvagemente enquanto eu disparava para fora da vista da terra da aventura. Eu peguei o ritmo enquanto seus passos distantes pareciam estar se aproximando num ritmo ainda mais rápido. Avistar a entrada de Jungle Cruise me fez acelerar ainda mais. Era a melhor e provavelmente a única chance de permanecer vivo aqui. Eu corri para dentro. Corri para a fila o mais rápido que pude e pulei na água sem pensar duas vezes. Nadei por baixo da fila conforme planejado e agarrei um dos grandes postes de madeira que seguravam o prédio da atração sob a água. Então eu esperei. Fechei os olhos e prendi a respiração. Meus ouvidos percebendo os passos frenéticos da criatura se aproximando do prédio do passeio. Eu olhei tensamente para cima quando os passos começaram a vir diretamente para mim. A criatura havia chegado. Eu podia ouvi-la assoviando e fungando baixinho. Ele sabia que eu estava aqui. Eu simplesmente não sabia exatamente onde eu ia mantê-lo assim. O jogo era gato e rato. Sob nenhuma circunstância eu poderia deixar essa coisa me pegar. Os passos foram mais longe até que a criatura estava parada à beira das docas de carregamento. Meus olhos tiveram um vislumbre arrepiante de seus dedos, semelhantes a ossos se estendendo para golpear a água em uma aparente busca por sua presa. Os movimentos das mãos ficaram mais impacientes, sinalizando a frustração da criatura. Apenas saia já. Se a criatura tinha a capacidade de ler pensamentos, era uma pergunta que eu não conseguiria responder. Suas ações levantaram suspeitas sobre esse assunto. Ambas as mãos agarraram a borda da doca do carregamento e sua sombra me deixou saber exatamente o que estava prestes a fazer. Dar uma olhada sob a área de fala direto para meu esconderijo. Ai meu Deus! Sem nem pensar, respirei fundo, mais silencioso, e me permiti flutuar sobre a linha d'água. Minha figura foi engolida pela escuridão das águas profundas e permaneceu lá, imóvel. Eu me certifiquei disso. Eu sabia tanto quanto que o menor movimento poderia me denunciar e colocar a criatura no ataque mais uma vez. Havia um problema, no entanto. Eu estava rapidamente ficando sem fôlego. Minha cabeça estava começando a girar. Meus olhos estavam indo para trás do meu crânio. Meus pulmões clamavam por ar. Essas coisas persistiram a ponto de eu simplesmente não aguentar mais. Deixei minha cabeça emergir e ofeguei por ar, olhando rapidamente para minha frente assim que meus pulmões ficaram satisfeitos. Para minha alegria reprimida, a criatura se foi. Eu ainda podia ouvir seus movimentos, mas eles estavam se distanciando em vez de se aproximar. Não parecia mais estar na fila pelo que eu pude ouvir. Pelo que parecia estar indo para longe do Adventure Land, na direção de New Orleans Square. Se fosse esse o caso, eu teria a chance perfeita de escapar sob a água. Tá precisando de edições para o seu podcast? Ou melhor, você conhece alguém que precisa de serviços para o podcast? Bom, se esse é o seu caso, conheça a Mix Labs. Com a Mix Labs, o seu podcast vai ser elevado para um próximo nível. A Mix Labs oferece serviços de edição e mixagem de áudio por um preço competitivo e acessível. Tá esperando o quê? Entre em contato com a Mix Labs pelo Instagram, @mixl_abs.